hoje o Highcast está diferente, a gente está aqui na Sinagoga de Ipanema e eu estou com a Nira Workman para a gente conversar sobre o livro Enxugando Gelo, que ela vai dar uma palestra por aqui, e aí eu tive o prazer, o privilégio de poder conversar um pouquinho com ela antes. Muito obrigada pelo tempo que você está me concedendo, eu sei que você está com o tempo apertado, mas é muito bom estar podendo falar com você. Imagina, é uma honra estar aqui, podendo falar com você também. Enxugando gelo é uma terminologia que a gente de fato usa para colocar band-aid nos problemas, né? Me conta de onde surgiu a ideia de fazer esse manual, porque é um verdadeiro manual, um raio-x da imprensa brasileira nessa questão toda com Israel, a partir especialmente do 7 de outubro. Então, na verdade, eu fui convidada pela Bnei Brit para dar uma palestra sobre fake news. Então, meu marido, depois, ele nem foi na palestra, mas ele viu a minha apresentação, PowerPoint. Ele falou, Nira, isso aqui tem que ser um livro, porque quando você corrige as notícias da imprensa, para quem olha, só vai aparecer o que foi corrigido, não vai aparecer como estava antes. Então ele falou, isso é uma documentação muito importante que tem que ficar em livro. E a Arte Press, que é a minha agência, já fazia livros antes, né? Então ele falou, vamos fazer esse livrinho, que é uma edição Horse Commerce, que a gente não quer lucrar com isso, a gente acha importante que todo mundo conheça o que está acontecendo, como toda a imprensa está enviesada, toda também, não pode falar, generalizar, mas a maioria, né? A grande imprensa. A grande imprensa, né? Então, aqui tem exemplos de algumas, não tem exemplos de todas, porque é impossível olhar todas, né? Para olhar todas, toda hora, você teria que ter umas 10 pessoas para cada veículo, por exemplo, de televisão, umas 10 pessoas por dia para ver tudo que está errado. Porque, assim, para a gente, qualquer matéria que a gente vai ver, é muito difícil não achar um erro. É verdade. Está sempre enviesada. E você fez um verdadeiro, foi o que eu falei, um raio-x. Como é que foi o preciosismo com esse trabalho? O que te chamou a atenção inicialmente, vendo as matérias, lendo? Você como consumidora de mídia, como profissional também, porque a gente sempre tem aquele olhar de profissional lendo, mas você como consumidora de mídia, o que você sentia vendo e quais eram as suas percepções micro e macro, né? Porque tem grandes gaps e pequenas sutilezas, mas que são sutilezas importantes, a gente sabe, né? Bom, nós duas fizemos jornalismo. Sim. Então a gente sabe, né, que quando a gente está estudando jornalismo, você tem que ouvir os dois lados, tudo isso. Mas daí, agora, você começa a perceber que mesmo ouvindo os dois lados, você pode pegar alguma frase que complete o que você queira dizer. Quer dizer, ouvir os dois lados não é prova de nada. Agora, aqui, teve coisa muito mais séria. Não ouviu os dois lados sempre e acreditou nas palavras do Hamas como sendo uma fonte verdadeira. Continuam acreditando. E continuam acreditando. Segundo autoridades palestinas, quem são essas autoridades palestinas? Segundo o Ministério de Saúde, da onde? Quem controla esse Ministério de Saúde, né? Então, isso, por exemplo, Ministério de Saúde de Gaza, autoridades palestinas, os jornais brasileiros, os principais, a gente já conseguiu que falassem controlados pelo grupo terrorista Hamas. Então, a maioria, você vai ler a Folha de São Paulo, você vai ler o Globo. E como é que foi esse esforço? Foi um esforço mesmo de profissionais da mídia que são da comunidade judaica, ou você acha que foi a população mesmo que foi cobrar? Então, tem os dois. Por exemplo, tem a organização Honest Reporting, lá em Jerusalém, que eu até fiz questão de fazer o lançamento, mesmo que pequeno, em Israel, lá, porque assim, eles realmente fazem manchetes bombásticas. New York Times mente, a vergonha da BBC, assim. Eu já, né, eu quero manter o relacionamento. Então, eu vou com jeitinho para os editores. Olha, o que você escreveu está errado. E isso, a gente recebe muitas mensagens por grupos de WhatsApp.
Através de grupos de WhatsApp, o pessoal manda mensagem: Nira, olha, isso aqui está errado. Nira, olha, isso aqui está errado. Daí eu vou direto, falo com o editor, primeiro com o repórter que fez a matéria. Se ele não corrige, com o editor. Eu vou subindo. E daí você vê se merece fazer mais alguma coisa. Tem até um caso que eu mostro aqui na palestra que resolveram deixar. Mas assim, eu acabei decidindo deixar porque teve super poucas visualizações. Então assim, se eu começar a fazer um auê, um documentário que recebeu 3,7 mil visualizações apenas, vai aumentar, como a gente sabe... de algumas pessoas que entraram com ação. Eu acho que tem que entrar com ação na justiça, mas nesse caso, como a gente quer manter o relacionamento, não sei o que, apesar que, claro, que o relacionamento já está... deteriorado. Porque se você mostrou para a pessoa, para a jornalista, para a editora, para o presidente, que está errado, a jornalista inclusive corrigiu a matéria anterior e o que foi colocado nas mídias sociais. E depois no documentário, ela deixa aquela mesma foto do bebê que foi usado como símbolo da fome e já tinha sido provado que não era símbolo da fome, que ele tinha doenças genéticas, paralisia cerebral. Daí isso já é demais, né? Não, Nira, desculpa, eu não vou mudar. Faça o que você quiser que eu não vou mudar. Isso te dói aqui. O que é isso? Que se torna uma coisa pessoal. Eu não sei se torna uma coisa pessoal. Eu acho que se mostra uma prova de antissemitismo. E uma desonestidade intelectual que não deveria ser da imprensa, porque não foi o que a gente aprendeu. Não foi o que a gente aprendeu. Então, daí você vê que realmente é uma ideologia. Assim, eu falo com pessoas, isso que eu falo no livro, e eu falo na palestra também, que eu acho uma coisa muito importante, a gente não vê as coisas como elas são. A gente vê as coisas como nós somos. Então, para essas pessoas, não adianta você pegar e estar dando um monte de fatos, expondo as coisas, que eles não vão aceitar. Já fiquei 2 horas conversando com pessoas, não adianta. Não adianta. Então, por isso que é enxugando o gelo. E daí, por isso também, que daí, então, eu peguei e falei, o que vale mais meu tempo? Ficar corrigindo cada matéria ou ficar fazendo textos maiores? Então, eu comecei a fazer textos maiores, porque esses textos maiores recebem espaço maior na imprensa. E daí mais gente lê. Atinge muito mais gente do que uma matéria que você fez uma correção. A não ser que seja matéria de televisão, que daí eles abrem um espaço maior para a pessoa falar. Mas matérias de jornalismo, quem já leu não vai ler de novo, e daí já é do dia anterior, então as pessoas não vão ler. Geralmente está na primeira página, e aí a desculpa é uma notinha, a correção é uma notinha. Exatamente. Ninguém nem vê. Exatamente. Mas assim, o que me fez também ver isso, por exemplo, muitas estagiárias que a gente contrata para a ArtPress, apesar da gente ter outros clientes, como esse tema é um tema mais difícil, eu falo para eles, me faz um texto opinativo pelo conflito israelo-palestino, sobre o conflito israelo-palestino. Pode ser qualquer posição, não precisa ser a favor de Israel, a favor dos palestinos. Eu só quero que todos os fatos que você coloque sejam baseados em pesquisa e você me dê a fonte dessas pesquisas. Bom, então uma pessoa da USP tinha no texto dela que tinha 10 milhões de refugiados palestinos no mundo. Então eu falei, da onde que você pega? Assim, o máximo que eu já ouvi é 6 milhões contando as pessoas que saíram, os netos, os bisnetos. Da onde que você da onde você pegou 10 milhões? Ela falou, uma matéria da BBC. Eu fui olhar, realmente tinha essa matéria, era uma tradução, né? Daí eu falei com o pessoal da BBC daqui do Brasil, eu falei, tá errado, de onde vocês tiraram 10 milhões? Não tem... Vocês podem pesquisar em qualquer lugar, o máximo que se chegou ao número de refugiados palestinos, e só está nesse número porque é a única população que eles contam, filhos, netos, bisnetos dos que saíram
da região da Palestina naquela época como refugiados. Mesmo aqueles que já estão vivendo no país normalmente, já têm a cidadania do país, continua sendo refugiado palestino. De onde que você tirou? Daí então eu falei com o pessoal da BBC, daí eles falaram, Nira, você tem razão, mas a gente tem que checar com o pessoal da Inglaterra que a gente não pode mudar nada. Se eles não deixassem. Isso se torna um grande problema. Inclusive a BBC está envolvida, né, numa questão super delicada para eles, né, que até que tiveram que se demitir, porque justamente há um viés. E essa é uma preocupação minha como jornalista, é uma preocupação minha como judia e como membro da comunidade judaica que faz um jornalismo para a comunidade judaica, especialmente, mas também para a comunidade maior. Eu acho que é importante a gente comunicar com seriedade e também com empatia. Entender que existem dois lados, que existem pessoas sofrendo de todos os lados, mas sem mentir. É possível fazer isso sem mentir. Sim, tanto é que tem alguns poucos veículos que não mentem, né? Mas a BBC, não sei se você sabe, lá em Israel, todo mundo chama a BBC de British Biased Corporation. Tem um monte de filminho gozando da BBC. E isso que aconteceu agora, do diretor de jornalismo e do CEO se demitirem, é porque bateu no Trump. Porque já faz um tempão. Não é de hoje. Que estão falando de Israel erroneamente, várias notícias, e é muito ruim para a gente, porque a BBC serve de fonte, é usada como fonte no mundo inteiro. Para mim virou piada, assim, eu gosto de assistir a BBC só para ver como eles vão falar de Israel. Porque assim, a BBC era uma referência. Era uma referência, agora... Você está há muitos anos trabalhando no jornalismo, nessa área de comunicação. Quando foi esse ponto de virada em que o quarto poder, né, que a gente sempre aprendeu, a mídia, o quarto poder, começou a deixar de ser confiável, porque a gente ia lá, de fato, a gente sempre soube, né, que tem um bias e tudo, mas como é hoje, como a gente tem visto, qual foi esse ponto de virada que você Eu acho sente? que foi com 7 de outubro mesmo. Antes já tinha um pouquinho, né? A gente já corrigia várias coisas na imprensa antes. Mas o 7 de outubro foi tão absurdo, né? Quando você vê na Bandeirantes, na TV Band, por exemplo, o próprio presidente da emissora, o Johnny Saad, falar num encontro do Rotary Club e ser aplaudido que Israel está fazendo genocídio em Gaza, daí você dá liberdade para todos os jornalistas falarem dessa forma. Quer dizer, isso são coisas tão absurdas. Eu acho que o que está acontecendo hoje em dia é esse negócio também da esquerda, extrema esquerda, estarem abraçando o Hamas como se o Hamas fosse resistência. Né? A gente vê o nosso próprio presidente. Quantas vezes ele não falou ainda que o Hamas é um grupo terrorista? Você ouviu ele falar isso, que o Hamas é um grupo terrorista? Não. Quantas vezes ele já falou que o Hamas está cometendo, que Israel está cometendo genocídio em Gaza? Especialmente direcionando ao Benjamin Netanyahu, mas sim, tanto que estamos estremecidos, né? Brasil e Israel, diplomaticamente, estão estremecidos, porque somos muito amigos de Israel em geral. O Brasil é um país amigo, né? Mas, de fato, a situação azedou um pouco. Então, assim, eu vejo que alguns veículos realmente se esforçam. Eles fazem um esforço maior para corrigir quando a gente mostra que está errado. E tem outros, como esse que eu acabei de te falar, que chegou até o presidente e preferiram não corrigir. Então, me espanta muito, porque daí você vê que é uma coisa, é uma ideologia, né? Que já mostra que você tem lado, sim, que você não está preocupado com a verdade. Então, o jornalismo deixou de ser aquela coisa que a gente pensava quando a gente estudou. Mas, assim, se a gente for ser reais, desde muito tempo atrás, o Balzac já tinha escrito no livro As Ilusões Perdidas,
que o jornalismo é a pior forma de prostituição intelectual. Porque você pretende que você está tentando falar a verdade, quando você está, na verdade, manipulando a verdade. E são poucos que não estão. Então, por isso que ele falou dessa forma geral. Então, pode ser ou por compra, você está vendendo, né, o espaço, a capa, alguém está te dando muito dinheiro para você falar dessa forma, ou também por ideologia. Não, eu acredito nisso, então vou fazer. E várias pessoas precisam seguir a ideologia da empresa ou da editora para continuar lá nas faculdades, né? Para se permanecer sendo professor bem quisto na faculdade, né? O que a gente viu na USP agora, a Fefelete cortando relações com a Universidade de Haifa, agora o diretório acadêmico da Faculdade de Direito da USP falar que o André não pode dar palestra lá porque ele é um sionista. Quer dizer, tem tantas coisas absurdas que daí que ele é sionista. Os judeus, a verdade não... é perguntar, mas o que é ser sionista? Você sabe o que é ser sionista? Então, dá vontade de falar isso. Os judeus não têm direito a ter sua nação? Uma minoria que foi sempre perseguida? Mesmo depois do Holocausto, ninguém queria receber os judeus sobreviventes? Quer dizer, não dá para entender. Não existiria um Estado judeu se não existisse a necessidade de existir um Estado judeu. E o fato de precisar existir um Estado judeu é uma coisa triste, porque mostra que ninguém quis, foi um jogo de empurra. E foi justamente enxugar gelo também. Porque o problema não morreu, o problema não acabou. Não. Então, adormeceu, né? Então, esse foi um dos erros do Theodor Herzl, né, que ele acreditava que o antissemitismo ia diminuir com a criação do Estado de Israel, porque os judeus não iam mais estar atrapalhando ninguém, né? Então não ia ser aquele povo que pensa diferente, aquele povo que tem um só Deus, aquele povo que, sei lá, sabe mais, né? Então ele falou, vão estar lá na terrinha deles, e a gente viu que não é isso. Então, quer dizer, não é o fato de você ter tua terra que vai fazer o antissemitismo deixar de existir. O Elliot Aronson, que é um psicólogo que eu também cito no livro, né? Então ele fala assim, que o racismo, ele vem das tribos, né, dos nossos ancestrais, que viam todas as pessoas diferentes como inimigo. Então daí que vem o racismo, né? Então tem muito racismo contra negro, muito racismo contra japonês, muito racismo. E daí os judeus são é o povo do livro, de repente é um povo que pensa um pouco diferente. Então também é visto como inimigo. Tem vários outros motivos, né? Sim. Esse é um dos motivos que o Elliot Aronson, ele fala que está no nosso DNA. Então a primeira coisa para você acabar com esse antissemitismo é você reconhecer que você é. E daí você vai tentar não transparecer, você vai tentar lutar contra esse preconceito que você tem dentro de você. Eu achei o seu livro muito simples no sentido de que é fácil entender a contradição e a hipocrisia. E eu queria saber duas coisas. A primeira é como é a recepção geral, no off, talvez, das pessoas da mídia com o seu posicionamento. Se você perdeu amigos, se você perdeu contatos. Não, assim... Por ser judia ou por defender Israel também. Né? Assim, esse livro eu nem fiquei dando para a imprensa. Tá? Mas deveria, porque eles estão precisando aprender um pouquinho. Eles estão precisando, né? Ética 1. Ética 1, exatamente. Ética 1, né? Podia ser dado nas aulas de jornalismo. O Felipe Moura Brasil, que ele fez o prefácio do livro, ele falou isso, que seria um ótimo livro para ser dado nas escolas de jornalismo. Mas daí você tem que pensar, algumas escolas de jornalismo, porque se alguma já tem essa ideologia e para elas é importante que Israel e os judeus sejam vistos de uma determinada forma. Daí, então eles nunca vão... Assim, eu ofereci para dar uma aula na USP, por exemplo. Não querem diálogo. Vamos ver, eu já ofereci, vamos ver.
né? Então, porque, assim, eu tenho amigos, inclusive amigos judeus, que acham que está tendo genocídio em Gaza. Não sabem. Num grupo que, assim, de pessoas que desde os 18 anos são amigos, a gente teve que criar o grupo B, né? Porque é o grupo geral e o grupo B, para pessoas que estão abertas a discutir esse assunto. Eu acho que o diálogo, acho que as pessoas têm direito à opinião e têm direito à ignorância e têm direito também a mudar de opinião, porque ninguém está 100% certo necessariamente sobre absolutamente tudo. Então, se você não se abre a um diálogo, pelo menos para emitir a sua opinião e receber com graça, com boa vontade o que o outro tem a dizer sobre algo que para ele é muito caro, que é muito... é cultural, é da nossa raiz, é importante ser ouvido. Se as pessoas não estão dispostas a ouvir a gente, o nosso posicionamento, como isso tem refletido na gente que é brasileiro, que não está lá, que não votou, que não... eu não sei se eu quero ter na minha vida. Foi uma coisa que eu tive que pesar. E antes eu não tinha pensado nisso até então. Você vê quem são teus verdadeiros amigos. Tem uns que, assim, também porque tá muito dentro deles esse negócio do Holocausto, então eles não querem falar muito sobre isso, né? Tem uns que é isso. Mas tem outros, assim, que realmente querem, alguns não judeus que realmente são teus amigos, eles querem, realmente se aprofundam no assunto para poder falar com você, para poder entender. E daí você vê quem são teus verdadeiros amigos. É verdade. E hoje você vai fazer uma palestra aqui, vai falar um pouquinho qual a mensagem que você espera deixar, o legado que você pretende deixar para essas pessoas que vão estar aqui hoje. Então, eu acho que o principal é você, como tem no livrinho, assim, é você saber rebater. E assim, eu estive na convenção da CONIB esse domingo, tem uma coisa que eles falam, nunca deixar passar em branco. Racismo é crime inafiançável e imprescritível aqui no Brasil. Então você tem que aproveitar isso, qualquer um que você vê fazendo um ato racial, contra qualquer um, né? Mas a gente sabe contra judeus, e geralmente contra judeus vai ser pra gente, né? Por exemplo, ontem eu estava dando essa mesma palestra que eu vou estar dando agora no Rileu, para os jovens do Rileu, e teve uma pessoa que falou que no Colégio Santo Agostinho, que eu nem conheço... o colégio católico bem tradicional aqui do Rio de Janeiro. Então tinha uma professora que ficou usando a foto do bebê, falando que Israel está matando os palestinos de fome, e ela não agiu, entendeu? Então eu falei, isso é imprescritível. Mesmo que você não agiu naquela época, você tem testemunhas na classe que viram o que ela falou, ou as fotos que ela mostrou, pode entrar com uma ação, liga para o pessoal da CONIB, eles têm advogados, tem uma equipe que é paga e tem uma grande equipe que é voluntária, do tamanho... Aqui na Fierj também, tá? Só para vocês saberem, passando por alguma situação dessas, procura a Fierj, que tem a procuradoria que cuida justamente de assuntos como esse. Então já fala o telefone para eles saberem. Aqui embaixo a gente vai botar todas o telefone, o WhatsApp, para vocês entrarem em contato. Porque até é bom, né, que divide um pouco, já que na Fierj vocês têm. Então, e aumentou muito. Aumentou muito e continua porque a gente não faz com que pare, com que se cale, porque muitos que a CONIB está ganhando as ações já pararam de ficar falando. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero citar nomes. Não vamos da mídia, não vamos da mídia. Effect. Exatamente. Não vou citar nomes, mas muitos já pararam de falar. Porque vão ter pena de prisão de 5 anos, multa. E mancha o nome. E mancha o nome da pessoa. Ninguém quer ter o nome manchado. As pessoas gostam de aparecer, irritar na internet. Mas quando mancha o nome, quando vira de verdade, aí muda de figura. E uma coisa que você também pode falar para a pessoa, você está presa. Você pode dar ordem de prisão.
Entendeu? Então, se for uma pessoa menorzinha, né, que você escuta, vem aqui comigo, você está preso. Já liga para o advogado ou para a Fierge e fala, estou aqui com um criminoso. Não tem fiança, já vai direto para a prisão. Isso é uma coisa boa daqui do Brasil, Sim. porque tem outros países que não é assim. Total liberdade de expressão. Aqui no Brasil não é assim. Então, aqui a gente tem que aproveitar disso e para fazer diminuir esse aumento exponencial que teve de casos de antissemitismo, é importante cada um saber que tem essa arma na mão. É verdade. E enquanto a mídia, para a gente fechar e falar, quando a gente vai parar de enxugar o gelo, quais são os mecanismos que nós, da mídia, podemos usar para parar de enxugar gelo e tratar dos assuntos com a seriedade, com a verdade que eles merecem ser tratados? Então, eu acho que a educação, enquanto tiver essas faculdades, que você sai de lá já com essas ideias, essas ideologias, esse antissemitismo não adianta, porque os jornalistas são formados lá, né? Aquilo Sim. que o Gramsci já falava para a esquerda, né? Conquistar as universidades, conquistar o judiciário e conquistar a imprensa. Então, educação, judiciário e imprensa. E a gente vê como que está nosso Brasil. Então, para corrigir isso, vai demorar dezenas de anos. É que nem a educação em Gaza. A educação em Gaza é um exemplo muito óbvio, né? Que eles ensinam que os judeus são ratos, que matemática é quantos mortos eu matei hoje. E é muito difícil você quebrar esse tipo de paradigma, justamente porque é ensinado desde sempre. E, via de regra, a gente vê um aparelhamento mesmo ideológico em algumas áreas, outras não. Mas na área de humanas eu vejo um aparelhamento real. Quando me perguntam, eu falo, eu enxergo. Só que eu cheguei na faculdade um pouco mais velha, eu cheguei na faculdade com mais bagagens de outras coisas e eu sempre fui pesquisar, sempre li muito, então é muito difícil manipular. Sempre dá, né, para manipular, mas às vezes a pessoa chega crua, quer pertencer, quer fazer parte da galera, quer aprender junto, quer gostar do que os outros gostam e caem nessa esparrela que no futuro, isso hoje pode ser possível, mas no futuro isso não vai se sustentar. Não. Porque a vida muda, as opiniões mudam. E assim, a gente é a favor de dois estados. Sim. Um estado para os judeus e um estado para os palestinos. Mas o próprio Mossad, que é o filho de um dos fundadores do Hamas, ele falou, para se criar um estado palestino, primeiro você tem que criar uma nação. Quer dizer, você tem que criar o suporte, né, a educação, tudo isso que se cria uma nação. E principalmente agora, depois de tudo isso, você vai dar um estado de presente? Não é assim. É uma construção. É uma construção. Quem vai governar esse estado? Quais são os valores? Uma nação, e depois você se transforma num estado. Então, é isso, né? É um problema que parece que tem tantos meandros que a gente espera muito que se solucione, porque a gente vê violência, a gente experimenta os olhos atravessados, muitas vezes, mas não sou só eu. Um dia meus filhos, um dia meus netos, e é nisso que eu penso, é no futuro. E como educar, talvez uma população que não queira ser educada no mundo inteiro, né? Porque hoje em dia também não é só o Brasil, não é só nos Estados Unidos. A gente vive uma globalização através da internet, que é uma rede de informação. Como a gente vai desensibilizar e educar tanta gente para poder direcionar não para um lado ou para outro, mas para o que é certo? É difícil. Trabalho de formiguinha. É. Você está fazendo sua parte. Vamos lá, né? Para quem esse livro se destina? Eu acho que esse livro se destina para aqueles que querem entender um pouco a verdade, né? O beabá, né? Para aqueles que estão abertos, porque está tudo escrito de uma forma tão simples,
tão direta, né? E daí nem pode dizer, não tive tempo de ler, né? Você leu em quanto tempo o livro? Eu li em um dia. Assim, quer dizer, super fácil de ler, né? Então, eu acho que é isso, para entender, para as pessoas tentarem, não é apenas, assim, para a comunidade judaica é legal para eles entenderem, né? E para a gente rebater. Para poder rebater mentiras. bem, mas assim, para quem não é da comunidade também, para aqueles que estão abertos a ver, porque senão você está gastando papel dando para eles, né? Então, para aqueles que ainda estão neutros, que estão abertos a ouvir o nosso lado. E para encerrar, você tem mais alguma agenda de palestras para apresentar o livro? Como é que está esse trabalho? Eu estou indo semana que vem para Nova York, então vai ter um encontro do Hillel lá, que eu vou falar. Ai, que ótimo. No MIT, eu já tenho uma palestra, e o MIT é legal, né, porque é um campus importante, né, porque eu sou alumni do MIT também, eu fiz jornalismo científico lá, então, e daí o pessoal também lá me ajudou para dar palestra lá, então vai ter uma palestra lá, e eu estou tentando nas outras universidades também, na Colômbia, na NYU também passei por lá, estamos tentando, e o Hillel está ajudando bastante nessas palestras nas universidades. Então, vamos ver, porque nas universidades é um lugar onde a gente super importante. Mas é a raiz. Porque é a raiz, mas é isso, né? Não adianta aquelas pessoas que já estão com a ideologia lá no fundo, é muito difícil você mudar essas pessoas, né? É verdade. Bom, vamos ficando por aqui com mais um HiCast. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, comentem. É importante disseminar essa mensagem. E vocês já sabem, queremos 10K a terra no K. Então, vamos fazer uma movimentação para todo mundo ir seguindo o nosso canal. Muito obrigada. De nada, imagina. Fiquem com um pouquinho também da palestra, que a gente vai mostrar quem veio, o que está acontecendo por aqui. Um HiCast diferente. Até a próxima.